A paz do Senhor Jesus, irmãos, amém? Jesus ressuscitou? Jesus ressuscitou? Amém. Você está feliz com Jesus? Então, quero te convidar a se colocar de pé nesse momento. A gente vai fazer uma dinâmica aqui rapidão. Quem conhece, acho que todo mundo conhece aquela canção que diz assim: aperte a mão do seu irmão e dê um sorriso para ele. Quem conhece? Então a gente vai cantar essa canção e fazer o que ela está falando, amém? Aperte a mão do seu irmão e dê um sorriso para ele. Aperte a mão do seu irmão e cante essa canção. Quão bom e quão maravilhoso é que os irmãos vivam em união. Quão bom e quão maravilhoso é que os irmãos vivam em união. Amém. Podeis assentar em nome de Jesus. Hoje, mais do que nunca, a gente tem motivo para celebrar. Todos os dias a gente tem motivo para celebrar, porque todos os dias a gente se lembra que o nosso Jesus ressuscitou, que nos deu a vida, nos tirou da morte, do império das trevas, nos tirou de um tremedal de lama e nos assentou junto com os príncipes do seu reino. A gente está assentado nas regiões celestiais por meio de Cristo. Então, isso é motivo da gente se alegrar todos os dias. Só que existem umas datas especiais e aí a gente celebra ainda mais, a gente se alegra ainda mais, porque a gente relembra esses detalhes, essas coisas que às vezes a gente deixa passar batido no nosso dia a dia. Pode ser que em algum momento ou outro, por causa das lutas e dificuldades, a gente esquece desses detalhes, mas essas datas, como a de hoje, são importantíssimas para a gente relembrar isso. Então, por isso, por causa da morte e da ressurreição de Jesus, feliz Páscoa para você, em nome de Jesus. Amém? E a nossa lição de hoje vai falar sobre isso, a ceia do Senhor, memorial da verdadeira Páscoa cristã. Eu tive a oportunidade, o privilégio de ministrar a lição que falava do Natal. E hoje a gente está aqui de novo, pela misericórdia de Deus, para falar sobre a Páscoa, as duas datas mais importantes do calendário cristão, da nossa vida cristã, o nascimento de Jesus e o seu sacrifício, morte e ressurreição. Então, assim como a gente fez no Natal, tentando resgatar o verdadeiro significado do Natal, o verdadeiro valor do Natal, hoje, nessa manhã, também vamos tentar aqui trazer o verdadeiro significado da Páscoa, o verdadeiro valor da Páscoa. E para a gente valorizar o verdadeiro significado dessas duas datas, a gente precisa também trazer e fazer o exercício de tentar excluir da nossa vida aquilo que tenta apagar o valor dessas datas. No Natal, a gente falou aqui naquela ocasião que as festas, os presentes, alguns lugares as bebedices, essas coisas apagam o verdadeiro significado do Natal. E algumas coisas também foram introduzidas na Páscoa com o fim de tentar apagar o valor, tirar Jesus do centro, tentar apagar o verdadeiro valor da Páscoa. E a gente vai falar um pouquinho também sobre isso aqui nessa manhã. O autor dessa lição, pastor José Lima, conhecido de todos aí. O texto áureo da nossa lição nessa manhã se encontra em 1 Coríntios 5, versículo 7, na parte B. Vamos recitar juntos? 1, 2 e 3. Pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. 1 Coríntios 5, 7b. Amém. Textos bíblicos inspirativos estão aí na página 4 da revista e são extraídos do Evangelho de Lucas, capítulo 22, dos versículos 13 ao 20. Hoje a gente vai fazer o seguinte: as irmãs como um todo vão ler um versículo e os homens vão ler o seguinte, tá bom? Todas as irmãs juntas e todos os irmãos juntos, para que todos possam participar.
As irmãs vão começar lendo no 13. 1, 2 e 3. Quando chegou a hora, e disse-lhes: pois eu lhes digo, recebendo um cálice, pois eu lhes digo, tomando o pão, da mesma forma, amém, amém. Aqui o relato a partir da visão de Lucas sobre a última ceia. Objetivos da nossa lição nessa manhã, irmãos: conhecer aspectos importantes da última Páscoa que o Senhor Jesus celebrou com seus discípulos. Talvez você possa falar assim: irmã Marilda, eu já conheço todos os aspectos da Páscoa, da ceia. É lido a cada segundo domingo de cada mês aqui o texto de 1 Coríntios. Eu já sei, já conheço. Jesus foi lá, estava com eles, tomou o pão, aí o traidor, não sei o quê. Mas tem alguns detalhes que às vezes escapa da gente, ou a gente se esquece, ou a gente não presta muita atenção, e a gente vai tentar trazer aqui, levantar esses detalhes aqui nessa manhã. Perceber que a ceia do Senhor está relacionada ao pleno sacrifício, ao pleno significado da Páscoa cristã, uma vez que rememora o sacrifício de Cristo, nosso Cordeiro Pascal. Então, assim, a Páscoa judaica, ela apontava para Jesus, amém? A gente vai ver aqui isso nessa manhã. Deus instituiu a Páscoa ainda lá no Egito como um memorial sobre o que ele fez antes. Engraçado, que Deus faz um memorial. Geralmente a gente faz memorial do que já passou, né? Os memoriais para o ser humano é de coisas que já passou. Você rememora coisas que já passaram. Deus faz memoriais de coisas que ele ainda vai fazer. Só que ele vai fazer para a gente. No tempo dele ele já fez, ele vive na eternidade. Então, as duas Páscoas, tanto a judaica quanto a cristã, são memoriais de coisas que Deus fez, de coisas que Deus está fazendo e de coisas que Deus ainda vai fazer. Porque como ele vive na eternidade, aquilo que ele institui também vem da eternidade. Então a Páscoa tem esse significado eterno também. Ele fez, ele está fazendo e ele vai fazer. Principalmente a nossa Páscoa, a nossa ceia, ela tem essa tripla, ela aponta para esses três caminhos, né? Para o que Deus já fez, para o que Deus está fazendo, para o que ele vai fazer. Eu tive um pastor que ele gostava de falar sempre na ceia que a Páscoa, a nossa ceia, ela aponta para três direções também. Ela aponta para trás, para dentro e para cima. Para trás, relembrando de onde Deus nos tirou. Para dentro, a nossa responsabilidade, porque a ceia fala da nossa responsabilidade. Examine-se o homem a si mesmo. E para cima ou para frente, dizendo aquilo que está por vir, para onde nós vamos, a nossa expectativa. Então a Páscoa e a ceia, ela tem esses aspectos de coisas que Deus já fez, coisas que Deus está fazendo e coisas que Deus vai fazer. E celebrar a ceia é extremamente importante em nossa vida de comunhão com o Senhor ressurreto e com os nossos irmãos.
Vamos entender a importância da ceia para a comunhão da igreja. A ceia é um elemento importantíssimo. A gente não pode pensar em igreja sem pensar em ceia do Senhor. E nós, como cristãos, precisamos entender e valorizar a ceia da maneira correta. Entender o seu valor para a nossa vida como crente. Tirar alguns aspectos místicos que alguns colocam na ceia e trazer o real valor, o real sentido da ceia para a nossa vida. Páscoa, celebração religiosa de profundo significado, com raízes na história do povo de Deus na Antiga Aliança, e que no Novo Testamento adquire sua significação plena na pessoa de Cristo, em cumprimento da palavra profética. Por que o autor coloca isso? Sua significação plena. Porque, irmãos, o Antigo Testamento, ele é a sombra do que havia de vir. A Bíblia, só com o Antigo Testamento, ela não é completa. Ela é importante, ela é sagrada, mas existia necessidade do Novo Testamento, da Nova Aliança. Quando a gente olha, por que os judeus eles não conseguem perceber Cristo? Porque eles se apegam única e exclusivamente no Antigo Testamento. E o Antigo Testamento ele não está completo. Apesar dele apontar Cristo, a gente consegue ver Cristo em todos os livros do Antigo Testamento. Cristo está presente em todo o Antigo Testamento, não corporeamente, não encarnado, mas todo o Antigo Testamento aponta para Cristo. O tabernáculo aponta para Cristo. O templo, os itens, os elementos do templo judaico, eles apontam para Cristo. A Páscoa dos judeus aponta para Cristo. Só que Cristo se revelou e ele vem e ele completa, ele explica tudo o que estava lá como sombra no Antigo Testamento. E a ceia é justamente isso. A ceia do Senhor, ela explica por que o cordeiro tinha que ser morto. Por que eles tinham que celebrar a ceia? Por que tinha aqueles elementos todos? Isso se completa e se explica em Cristo. Por isso que ele é a significação plena do que era a ceia na Antiga Aliança. Por isso que ele estabelece a nova aliança. Às vezes a gente vê por aí pessoas trazendo elementos da cultura judaica para o cristianismo, para a igreja, para a ceia, para a Páscoa. Aí traz ervas amargas, não sei o quê. Com o fim de ensinar, talvez, mostrar como era no antigo, uma vez ou outra ali, beleza, mas não faz sentido mais para a gente. O próprio Jesus instituiu a nova aliança. Então a gente não tem que trazer Hanukkah, o candelabro dele, Hanukkah, eu acho, Hanukkah, né? E ervas amargas, não sei o quê, como se aquilo trouxesse mais santidade, Não tem, é o pão e o suco da uva. Essa é a ceia que o Senhor instituiu. No cerimonialismo judaico, seguindo o Antigo Testamento, a libertação do povo de Israel da escravidão do Egito deveria ser comemorada anualmente com o sacrifício de um cordeiro sem defeito. Então, na Páscoa, eles matavam o cordeiro, eles relembravam que naquela noite o Senhor livrou o povo da escravidão de uma vez por todas. O Senhor livrou o povo de Israel da morte. O anjo da morte não entrou na casa dos judeus. Na Páscoa deles, eles comiam as ervas amargas para lembrar da amargura da escravidão. Eles comem o pão sem fermento para mostrar a pureza de Deus ali. O fermento simbolizava o pecado, então eles comem 7 dias o pão sem fermento. E aí tem todos esses elementos. É um cerimonialismo. E para nós? Para nós, a ceia é um pouquinho diferente, mas eu vou trazer alguns aspectos aqui da Páscoa judaica que aponta para Jesus, provando que ela aponta para Jesus. No texto de Êxodo 12, do versículo 1 ao 5, mostra Deus determinando que fosse escolhido um cordeiro sem defeito. Escolha um cordeiro sem defeito, já apontando para Jesus. Jesus é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que nos livra da morte. Lá no Antigo Testamento, o cordeiro ia ser aquele que ia ser sacrificado para que a morte não entrasse na casa do povo hebreu que estava no Egito. Nos versículos 7 e no 13,
Deus determina que o sangue daquele cordeiro fosse passado nos umbrais das portas das casas, que quando o anjo da morte visse o sangue, ele não entraria. Assim é na nossa vida. Quando a morte ela bate e ela vê o sangue de Jesus sobre a sua vida, ela não tem poder para te tocar. Quando você morre, a morte eterna, ela não se apodera da sua alma, porque você tem o sangue do cordeiro na sua vida. Amém? Versículos 9 e 10. O cordeiro deveria ser comido todo. Aí a gente fica se perguntando, por que Deus, ele enfatiza isso? O cordeiro tem que ser comido todo, as partes do cordeiro e tal, e o que sobrasse tinha que ser queimado no fogo. Mas por que o cordeiro tinha que ser comido todo? Porque Jesus, ele fala assim, se você não comer da minha carne, não beber do meu sangue, você não tem parte comigo. E a gente não pode escolher aquilo que a gente quer comer de Jesus. A gente não pode escolher aquilo que a gente quer trazer de Jesus para a nossa vida. Ah, esse discurso eu gosto, isso eu não gosto. Isso da Bíblia eu gosto, isso da Bíblia eu não gosto. Ah, eu acho que Jesus não tinha que ter entrado no templo com aquela zorrague e ter dado nos cambistas, nos vendedores com a zorrague. Não, o cordeiro tem que ser comido todo. Ou é Jesus todo ou não é nada. Por isso que o cordeiro tinha que ser comido todo naquele tempo. Amém, irmãos? A Bíblia, a gente tem que comê-la toda. Deus, quando fala para o profeta, olha, você vai comer, ela, em determinado momento, ela vai ter um gosto meio amargo, mas depois você vai ver que ela é doce. Por quê? Porque, às vezes, quando a gente se depara com algumas coisas na palavra de Deus que nos confrontam, na hora é difícil, é amargo. Mas quando a gente entende a lei de Deus, que ela é santa, ela é perfeita, que Deus só está falando aquilo para o nosso bem, aquilo se torna doce para a gente. Amém? Então o cordeiro tem que ser comido todo. Preparados para partir a qualquer momento. Ele falou, como é que vocês vão comer a ceia? Cajado na mão, cinto afivelado na cintura, fardo já, mochila nas costas, pronto, tudo pronto. Por quê? Vocês não sabem a hora que o anjo vai passar. Então, quando ele passar, vocês têm que estar prontos. Não dá tempo de, vou botar a sandália agora, vou botar o cinto, vou pegar a capa, cadê o menino? Não sei o que, não. O anjo passou, eu vou falar para sair, vocês têm que estar prontos. Isso aqui aponta para a nossa preparação nesses dias. A gente tem que estar pronto. Se a trombeta tocar agora, irmãos, todo mundo aqui tem que subir. Todo mundo. A gente tem que estar pronto todos os dias, pronto. Não vai dar tempo. Talvez depois de amanhã eu acerto essa área na minha vida. Não, a gente tem que estar pronto. Se o anjo tocar a trombeta, a gente tem que subir. Amém? Sair desse Egito aqui. Versículos 12 e 13. Anuncia o juízo de Deus sobre os ímpios. Também apontando para a gente. A ceia para a gente, irmãos, é motivo de alegria. Mas ao mesmo tempo que a gente está tomando a ceia ali, a gente sabe que aqueles que não estão participando do corpo de Cristo, vem juízo sobre eles. E mesmo aqueles que estão tomando a ceia indignamente, se comportando como se ímpio fosse, também tem juízo. A ceia do Senhor anuncia isso também. A gente vai ver mais à frente. E, por fim, é um memorial perpétuo. E a nossa ceia também. O que Jesus fala? Anunciar isso até que eu venha. Então, enquanto Jesus não vem, todas as vezes que a gente toma a ceia, a gente está anunciando que a gente está esperando Ele. Senhor, isso aqui é um sinal, é um símbolo de que eu creio na Tua promessa, eu creio na Tua palavra e eu sei que o Senhor vai vir. E eu estou tomando aqui do cálice e do pão, com a presença espiritual do Senhor. Mas um dia eu vou estar tomando isso aqui na presença do Senhor, vou vê-lo face a face. É isso que a gente está falando quando a gente toma a ceia. Um memorial perpétuo. Agora, porém, no Novo Testamento, essa celebração ela assume um outro aspecto. Na verdade, outros aspectos que implicam uma celebração diferente daquela da época de Moisés. Uma diferenciação de profundo significado espiritual. Na nossa ceia, a gente não tem mais o cordeiro morto animal, a gente tem o cordeiro que foi morto de uma vez por todas. A gente não tem todos aqueles elementos que eu citei aqui aqui anteriormente. A gente tem uma nova forma de celebrar que foi ensinada pelo próprio Jesus. Nenhum outro poderia mudar a celebração da Páscoa, da ceia.
Só quem poderia mudar era o dono da ceia, que é o Senhor Jesus. Por isso ele falou, esse é o cálice da nova aliança. Existia uma antiga aliança. Aí ele está falando assim, por que é nova? Porque tem novos aspectos. A gente não pode viver todos os aspectos do Antigo Testamento. Jesus traz uma nova aliança. Ele cumpre todos os ditames da antiga aliança e ele institui uma nova aliança. Por isso que ele resume, eu vou resumir os mandamentos em 2. Amarás o Senhor seu Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Nisso se resume a lei e os profetas. Ele tem o poder para fazer isso. E aqui em 1 Coríntios 11, 23 ao 32, irmãos, nosso texto famoso, conhecido da ceia, vai trazer esses detalhes dessa nova aliança. E o apóstolo Paulo, ele fala assim, porque eu recebi do Senhor. Ele não recebeu dos apóstolos, ele não recebeu de quem quer que seja, ele recebeu diretamente de Jesus. O que também eu vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graças, o partiu, tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Então a gente toma o pão, relembrando aquele corpo que foi moído, foi partido, foi dilacerado em favor de nós. Não porque ele tivesse pecado, mas ele fez isso por amor de nós. E tendo, semelhantemente, de igual modo, também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Então aqui, ele falou, depois de cear. Como eles estavam ainda no judaísmo, eles estavam na cultura judaica, provavelmente eles comeram outras coisas que havia na mesa. Não tinha só o pão, eles comeram outras coisas, provavelmente. Só que o que acontece? Jesus deixou o que era importante para a nossa ceia. Esses elementos são os elementos que compõem a nossa ceia de Cristo, a ceia cristã. É o pão e o cálice. Então ele enfatiza só esses dois. Ele tomou o pão e depois ele tomou o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes esse cálice, anunciai a morte do Senhor até que ele venha. E aqui um detalhe importante que ele aponta, e não tinha essa recomendação, pelo menos a gente não consegue perceber isso tão claramente. Até tinha, mas não era tão claro na antiga aliança. Olha o que ele diz aqui. Qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. O cordeiro no Antigo Testamento, ele morria pelos pecados do povo. O cordeiro de Deus, que é Jesus Cristo, no Novo Testamento, ele morreu pelos nossos pecados. Ele já levou os nossos pecados. Mas ali diz que quem comer e beber indignamente vai ser culpado pela morte de Cristo. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. E aí ele prossegue. Então Jesus aqui estava instituindo a ceia, instituindo os elementos para a nossa ceia pascal, apontando para ele, apontando para o seu sacrifício. Portanto, desde essas primeiras considerações, desde agora que a gente está dando a introdução na lição, deixemos ser tomados por essa nova compreensão. A verdadeira Páscoa cristã é mais do que um ritual, irmãos. Infelizmente, tem muito crente ainda com aquele espírito de religiosidade. Eu vou só no domingo da ceia, tomo a ceia e enchi o tanque para viver o resto do mês do jeito que eu quiser, não participo das atividades, não participo do corpo, não preciso ir à igreja, não preciso no culto. Isso é o cara que está cumprindo um mero ritual. Ele é um ritualista. Ele não entendeu o corpo, ele não discerniu o sangue, ele não entendeu o que é ser cristão, não entendeu o que é participar do corpo de Cristo. Agora a igreja cristã relembra o sacrifício de Cristo na celebração da ceia do Senhor, que é uma ordenança. Ela não é só um ritual com alguns elementos, ela é uma ordenança instituída por Jesus. Por que é uma ordenança? Porque quando você toma a ceia, quando você participa da ceia, você está participando do corpo. Você está se comprometendo com o corpo. Você está
dizendo que você está junto com o seu irmão, com todos os outros irmãos, unidos como se fossem gêmeos siameses, e o que acontece com aquele outro ali acontece com você, e o que acontece com você interfere na vida do outro. É por isso que a gente não pode tomar assim indignamente. É por isso que por isso que quando o pastor anuncia aqui, olha, se você não está assim, se você não faz parte do corpo, não toma para a sua própria condenação, porque isso traz peso para a sua vida, mas eu entendo que também traz peso para a igreja, traz peso para o corpo. Se eu viver indignamente lá fora, irmãos, eu trago peso para a igreja. Diretamente, que é o quê? Que é o ímpio vendo, lá, aquele cara lá não é presbítero lá da igreja, não sei o que, ele não está fazendo isso aqui, traz peso para vocês, impacta vocês. E também no mundo espiritual, não é só no físico, não. Quando a gente vive indignamente lá fora, impacta o testemunho do crente aqui, e o testemunho dessa igreja, dessa comunidade, e impacta também no mundo espiritual. Coisas deixam de acontecer no mundo espiritual positivas para nós, porque às vezes a gente está vivendo indignamente e trazendo peso para o corpo. Amém, irmãos? Essa responsabilidade está clara? Amém? Então, no primeiro ponto aqui da nossa lição, a ceia do Senhor fala da comunhão com Cristo. É continuando isso que eu falei aqui agora, um pouquinho. Jesus, naquela última celebração da Páscoa judaica com seus discípulos, de maneira claramente emotiva, declara o seu desejo de estar em comunhão com o seu pequeno rebanho. Ali ele chamou os 12 só. Ele tinha chamado para orar com ele. Ele depois vai chamar para orar com ele, mas ele chama ali para tomar a ceia. Ele fala, eu desejava muito tomar essa ceia, comer essa Páscoa com vocês. Porque ali ele ia passar instruções para eles, depois dali ele ia sofrer. Então tinha uma carga emotiva muito grande naquela ceia. Para nós, a ceia ela tem que ter duas emoções diferentes, mas elas juntas ao mesmo tempo, irmãos. É interessante isso. Ao mesmo tempo que a gente relembra o sacrifício de Cristo, a gente celebra a vitória dele sobre a cruz. E esses dois sentimentos antagônicos, eles estão presentes na ceia. E aqui também. Apesar de ter uma carga emotiva, tinha toda uma coisa, Jesus sabia o que ele haveria de passar. Logo depois daquele momento ali, ele também ele tinha que passar recomendações para os seus discípulos, ele sabia o que iria enfrentar, mas ele também sabia o resultado, o fruto do seu penoso trabalho. Mas ali aquela ceia tinha uma carga emotiva muito grande, muito grande. O Senhor sabia da importância espiritual daquele ato, não apenas para aqueles que ali estavam, mas para todos os que viriam a ser seus discípulos em toda a história. Aquela ceia ali ia ser um marco para toda a história da cristandade. Então ele sabia da importância daquilo ficar marcado para os apóstolos, daquilo ficar bem claro na mente deles e de deixar registrado através dos evangelistas. Você quer ver uma coisa importante que marcou? Quando Jesus encontra os dois lá no caminho de Emaús, ele discorre sobre a Bíblia toda, irmãos, no caminho. Olha, Moisés anunciou isso, Isaías anunciou aquilo, Jeremias e tal, e tal, e tal, e tal. Quando é que caem as escamas dos olhos deles e eles reconhecem que era o Senhor Jesus? Fala para mim. No partir do pão. Jesus falou a Bíblia toda para eles, mas eles reconheceram Jesus quando ele parte o pão. Olha a importância desse ato. Porque no partir do pão, eles reconheceram, eles lembraram que era Jesus. Então, o partir do pão de Jesus era marcante, irmãos. Não era um partir de pão comum. Não era só, vamos dividir aqui, come um pedaço e tal, e come a ceia de qualquer jeito, igual os coríntios estavam fazendo. Comendo de qualquer jeito, quem trazia seu pratinho comia aqui, outro comia ali, não. O partir do pão de Jesus era diferente. O toque de Jesus é diferente, irmãos. O contato com Jesus é diferente. A oração, quando Jesus está presente lá no seu quarto, é diferente, irmãos. Tem oração e oração. Todas são importantes, mas a gente sente quando a presença de Deus inunda aquele lugar. Amém?
Você já teve certamente essa experiência no seu quarto de você estar orando assim, daqui a pouco vem uma presença gloriosa de Jesus lá no seu quarto e te toma de um jeito diferente. Jesus, ele não é... Onde Jesus está, o negócio é diferente. E a ceia, a refeição, tem um princípio espiritual, principalmente para o judeu, mas para a gente também. Jesus estava ensinando um princípio espiritual ali na comunhão, a aliança, quando compartilhamos uma refeição à mesa com alguém. É claro, lá no seu trabalho, se tem refeitório lá, igual eu tenho refeitório no meu trabalho, a gente come com muitas pessoas ali. Mas quando você chama alguém para comer contigo, chama para comer na sua casa, você quer ter comunhão com aquela pessoa. É uma aliança, isso é um princípio espiritual. Por favor, alguém abra em 1 Coríntios, capítulo 5, dos versículos 9 ao 13. Por gentileza, quem abrir, levanta a mão que eu vou alcançar o microfone. 1 Coríntios 5, do 9 ao 13. Primeira Coríntios 5, do 9 ao 13. Já por carta vos tenho escrito que não vos associeis com os que se prostituem. Isso não quer dizer absolutamente com os devassos desse mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então vos seria necessário sair do mundo. Mas agora escrevi que não vos associeis com aqueles que dizem irmão devasso ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com tal nem ainda comais. Olha o que o apóstolo Paulo está falando. Não se associe com os maldizentes, avarentos, beberrões, malfeitores. Aí ele fala assim, mas eu não estou falando do povo do mundo não, porque senão vocês teriam que sair do mundo. Eu estou falando com aquele que, se dizendo irmão, pratica todas essas coisas. Com esses, nem ainda comais. Porque quando você chama para comer, você se associa. E aí aquilo tem um peso, tem um valor. Aí imagina ainda mais na ceia do Senhor. Então a ceia tem esse sentido. A ceia do Senhor fala de comunhão com Cristo e de comunhão uns com os outros. Jesus expressou com palavras comoventes seu desejo de celebrar a Páscoa com seus discípulos. E nós, como seguidores do Senhor, podemos dizer que desejamos manter comunhão com Cristo e com nossos irmãos da mesma fé? Será que é esse o sentimento que permeia a nossa mente quando nós vimos para a ceia no segundo domingo de cada mês? Hoje eu vou renovar minha aliança com o Senhor, vou renovar minha aliança com os irmãos, meu compromisso com o corpo, com a igreja. Hoje eu estou renovando meu compromisso de ser fiel nos dízimos, nas ofertas, fiel na presença, na atividade, na ajuda mútua. Eu vou me dispor um pouco mais, eu vou tentar melhorar um pouco mais. Esse deve ser o nosso pensamento quando nós participamos da ceia. Olhar para dentro, não é olhar para o irmão, vou tomar a ceia, olha, aquele irmão está tomando, aquele irmão pegou, aquela irmã pegou. Não, é olhar para a gente, para dentro de cada um. A ceia fala de compromisso pessoal, de responsabilidade pessoal. É olhar para você, será que eu estou sendo digno de tomar essa ceia? Será que eu posso realmente? Eu tenho motivos para me alegrar por isso? E se não tem, Deus dá a oportunidade. Na ceia, a gente pede perdão ao Senhor, perdão de verdade, de coração. E Ele fala, cada um examine-se a si mesmo e depois tome da ceia. Amém? Então esse deve ser o nosso pensamento. Ter vontade de ter comunhão com os irmãos e aumentar a nossa comunhão com Cristo. Mas o segundo ponto aqui que o autor destaca, a ceia do Senhor nos leva a rememorar o sacrifício de Cristo. Aqui nesse tópico é preciso deixar bem claras estas verdades fundamentais da fé cristã. Jesus é o cumprimento da esperança messiânica do Antigo Testamento. Os profetas do Antigo Testamento, eles anunciavam, eles apontavam para Jesus. E nós temos o privilégio de conhecer aquilo que eles queriam ter visto. Isaías, Elias, Daniel, todos eles queriam saber isso que nós sabemos hoje por meio da palavra. Você pode, por, 50, 40 reais, comprar uma Bíblia e ter acesso a informações que aqueles homens gastaram uma vida toda e não viram uma parte do que a gente conhece, que é Jesus.
Eles tinham uma esperança. Eles tinham profecias que apontavam para, mas a revelação plena só veio na encarnação de Jesus. Amém? O próprio Jesus falou isso. Mais bem-aventurados são aqueles que não viram, mas creram. A gente é mais bem-aventurado até do que os caras que andaram com eles, irmão. Com ele, com Jesus. A gente é mais bem-aventurado do que os que viram ele com os olhos visíveis da carne. Porque ele diz, mais bem-aventurados são aqueles que vão crer sem ver. Que somos nós. Ou você já viu Jesus pessoalmente por aí? Não? Amém. Não, também, de repente, você pode ter uma visão, mas o rosto dele talvez você não veja. Muitos muçulmanos tiveram sonhos com Jesus, né, mas não conseguem ver o rosto dele. Ele sofreu, morreu, não por causa de si mesmo, mas por causa de nossas transgressões. Isaías fala isso muito bem no capítulo 53. Que ele morreu, nós o reputávamos como ferido de Deus e oprimido, mas ele morreu por causa das nossas transgressões. O ímpio, ele pode ver o filme de Jesus, ele pode ver alguma projeção, algum desenho, alguma arte sobre Jesus, ele vai falar, nossa, aqueles judeus mataram ele por causa de inveja dele, né? Os fariseus crucificaram porque tinham inveja, porque Jesus estava revolucionando a sua época, não sei o quê. Não, irmãos, também era, mas isso era só uma parte. Ele morreu por causa dos nossos pecados. Aquelas feridas ali em Jesus, quem fez nele fomos nós, eu e você. Quem pregou aquele cravo na mão de Jesus na cruz foi o meu pecado e o seu pecado. Ele morreu por causa das nossas transgressões. Ele não era um coitadinho que veio e por acaso entrou no caminho de poderosos e foi morto, não. Ele veio com o propósito de morrer, de carregar os nossos pecados. Fomos eu e você que crucificamos Jesus. Cristo, com sua morte substitutiva, oferece graça a toda a humanidade. Isso é importante a gente destacar, porque dizem que ele morreu só por alguns. Não, ele morreu por todos. Mas todos vão subir, todos vão ser salvos? Não, só aqueles que o receberem. Mas ele deu a oportunidade para todos. Ele morreu para que todos fossem salvos. Só que alguns rejeitam e o rejeitarão, infelizmente. Mas ele oferece para toda a humanidade. Isso é importante a gente destacar. 3 principais linhas de interpretação sobre o significado da ceia. Existem várias outras, mas essas aqui são as 3 principais. A ceia, para cada grupo, para cada segmento religioso, ela significa uma coisa. Primeiro delas é a doutrina da transubstanciação, que é o que o catolicismo romano diz que é. Para eles, a ceia, quando o padre, o oficiante ali, ele abençoa, o pão se torna de fato a carne de Jesus e o cálice ali, o suco da uva, ele se torna de fato o sangue de Jesus. Se tornam literalmente. E isso aqui é uma heresia, isso aqui é uma loucura. Jesus não estava falando, este é o meu corpo, que vai ser, de fato, você está comendo carne. Não. Ele falou, isso aqui simboliza o meu corpo, isso é como se fosse o meu corpo. Só que na literatura, na cultura judaica, era muito comum fazer essas comparações fortes para que aquilo impactasse mais. Quando Jesus está pregando ali para as multidões, e ele fala assim, se você não comer da minha carne, não beber do meu sangue, você não tem parte comigo. Muitos se escandalizam, vão embora. Eles entenderam. Eles não acharam que tinha que comer a carne de Jesus ou beber o sangue. Eles se escandalizaram por causa da responsabilidade de andar com Cristo, de viver Cristo. Então, por isso que eles foram embora. Então, a doutrina da transubstanciação, o pão, para eles, se transforma em carne e o vinho se transforma em sangue. Isso aqui não existe, tá? É loucura isso aqui. Uma outra doutrina que o Lutero deixou. O Lutero, vocês sabem, ele veio do catolicismo, ele fez a reforma protestante, só que ele estava muito no início ainda, irmãos. Então ele tinha aspectos ainda, ele tinha resquícios da doutrina católica ainda em sua mente. Então ele assim, elaborou essa doutrina da consubstanciação.
O que é a doutrina da consubstanciação? É um meio termo, é um intermediário entre a transubstanciação, que o católico acredita que vira de fato o pão e o sangue, é o meio do caminho entre o que nós cremos que é um memorial apenas, que eu vou falar aqui na frente. Mas a consubstanciação é como se fosse mais ou menos assim, ó. Jesus, o pão e o sangue não viram a carne e o sangue. O pão e o vinho não viram a carne e o sangue. Mas Jesus está em volta deles. E quando a gente come do pão, Jesus está entrando na nossa vida, está entrando no nosso corpo, o espírito dele está entrando em nós e tal. Lutero acreditava assim, né, que a presença de Jesus estava ali em volta do pão, estava em volta do vinho. Essa é a consubstanciação. Por isso que não é a trans. Trans vem de transformação. Consubstanciação tem a ideia de envolver. Com substância, com a mesma substância, envolve, está no entorno. Mas isso também nós não cremos assim. A maioria de nós, batistas e outros segmentos cristãos evangélicos, creem no simbolismo. Zwingli, contemporâneo de Lutero, entendia que a ceia se tratava de um simbolismo, um memorial. Um memorial de profundo significado, sim, de profunda importância, sim, importância espiritual, mas é um memorial. O pão ali é pão. O suco da uva é suco da uva. Então, a gente não precisa entrar em crise com o que sobra. Com o que sobra, o que a gente vai fazer? A gente vai queimar? A gente vai enterrar? Não. O que sobra ali, a gente respeita, não vai tratar de qualquer forma, mas ele pode ser comido por uma criança, o pão que sobra. O suco pode ser tomado numa refeição sem problema, sem peso, sem eu vou perder o sono por causa disso. Não, é um memorial. A gente não trata os elementos de qualquer jeito. Você não pega o pão, a massa e joga na boca de qualquer jeito, não. Você respeita, mas é um memorial. A gente está simbolizando, está relembrando Cristo. Amém, irmãos? Tranquilo? Eu sei que talvez alguns aprenderam de uma forma um pouco diferente disso. Irmão, não, eu aprendi que tinha que ser assim, assim, assim. Mas assim, a posição que nós cremos é dessa forma. O pastor quer falar alguma coisa? Só uma colaboração. Bom dia, irmãos. Mais uma vez. Na verdade, a consubstanciação, que é o prefixo com, significa duas substâncias juntos, né? A substância física e a espiritual. Ou seja, para Lutero, Jesus estava espiritualmente presente no pão e no vinho. E nós não cremos assim. Eu sempre costumo lembrar que o Senhor não habita em elementos, Ele habita no nosso coração, né? Então, esse prefixo com significa duas coisas juntos. Uma coisa importante, né, é que a gente vê muitas pessoas que ainda vieram do catolicismo, mas ainda têm essa ideia de que que Jesus está presente, mesmo que eles saibam que não se transforme no pão, na carne, no sangue, mas que Jesus está presente no pão e no cálice, né? Ele não está presente no pão e no cálice. O pão e o cálice é para nós nunca esquecer do sacrifício dele. Por isso, façam isso lembrando do que eu fiz. Em memória de mim nunca esqueçam do que eu fiz. Não é os méritos de vocês que garantem salvação, é o que eu fiz. Não é por religiosidade, mas é o que eu fiz. Então é para sempre lembrar que foi o que Jesus fez que garante a vitória, a salvação, a vida eterna, a comunhão com Deus, porque a ceia também nos fala dessa comunhão. Mas uma coisa importante, irmão, que hoje está voltando, inclusive, para o meio evangélico, e por isso eu vou fazer uma pergunta para o irmão, para o professor, né? Qual a diferença entre ordenança e sacramento? Pegadinha do pastor. Quando eu estava estudando a lição, pastor, inclusive, me veio no coração não a diferença de ordenança e sacramento. Engraçado, eu pesquisei sobre a diferença de ordenança e mandamento. Eu falei, por que Jesus falou, por que a ceia é uma ordenança e não é um mandamento? E vou falar para os irmãos,
eu tive dificuldade, e os autores que eu li sobre a diferenciação de ordenança e mandamento também tem muita dificuldade de explicar. Eu não vi, confesso que eu não pesquisei sobre ordenança e sacramento, tá? E eu também não vim de origem católica. Quando eu nasci, minha mãe já era evangélica, então não tive o ensinamento no catolicismo. Então, muitas coisas do catolicismo para mim são estranhas, assim, estranhas no sentido de que eu desconheço de verdade. Eu fui saber um pouco mais depois que eu casei com a Josi, que ela tinha sido católica a vida toda, então eu perguntava algumas coisas. Mas, pelo que eu entendo, o sacramento, ele é em palavras bem rasas, tá, irmãos? Sacramento, eu entendo que são invenções da igreja, invenções de homens. Ordenança foi aquilo que Cristo deixou. Sacramento foram elementos adicionados ao longo da história da igreja, principalmente da tradição católica. Então, são dogmas e sacramentos. É aquilo que o homem inventa, em cima de doutrina fundamental da Bíblia. Tá? O judaísmo tinha muito disso. A própria Páscoa do tempo de Jesus, ela já tinha vários outros elementos que foram incorporados ao longo das décadas, das eras, diferentes da Páscoa instituída no Egito. Então, eu não sei, confesso que não sei exatamente, mas se o senhor quiser trazer aí para a gente, para conhecimento. É importante a gente distinguir isso, porque hoje se está trazendo de volta, inclusive, para o meio cristão reformado. Inclusive, alguns os que se dizem reformadores, né? E até para o meio batista tem sido trazido essas ideias muitas vezes. A diferença de ordenança para sacramento, né? Sacramento vincula aquele ato à salvação. Se você não participa daquele ato, você não é salvo. Aquele ato é salvífico. É um meio de graça, de você alcançar o perdão e a salvação. Ordenança desvincula. Ordenança vai nos levar a cumprir, né, aquilo que Jesus falou, mas não como um meio salvífico. O meio salvífico é só Jesus. Quando a gente fala em Jesus como único e suficiente Salvador, nós estamos dizendo que só Jesus basta. Ele é único e só Ele basta. Não é Jesus e mais a ceia, Jesus mais o batismo, Jesus mais isso. Então, na verdade, a ordenança é uma evidência de que eu sou um salvo e tenho comunhão com Jesus. O sacramento é que você precisa participar dele para ser salvo. Se você não participa dele, você não é salvo. Quando nós cremos que você participa dele exatamente porque é salvo e tem e quer comunhão com o Salvador. Então, o catolicismo e hoje vários ramos do protestantismo têm inserido essa ideia de que a ceia do Senhor tem esse valor salvífico, que se você não participa da ceia, você não pode ser salvo, porque a ceia tem valor de salvação para a sua vida, é um meio de graça. É assim que ensina a Igreja Católica. E vincula, os sacramentos têm que ser cumpridos para você ser salvo. Você não é salvo apenas por Jesus, você é salvo cumprindo os sacramentos. Então essa é a distinção de um e de outro. E lembrando que a ordenança é a evidência de que eu sou salvo e tenho comunhão com Jesus. Uma outra coisa que é bom a gente sempre lembrar, né? Que de vez em quando entra em voga e a gente vê isso. Você vai hoje em qualquer igreja, dessas igrejas, como é que a gente poderia dizer, né? Não é neopentecostal, as igrejas, as churches que estão por aí, você chega lá, e não só elas, muitas igrejas até que se dizem sérias, né? E todas as pessoas, da criança, quem quer que chegue pode participar da ceia do Senhor. Qualquer pessoa pode participar. Isso é correto? Na verdade, há uma confusão na interpretação, né, daquilo que a gente examine esse homem a si mesmo, assim como a do cálice, como a do pão. Então, qualquer um pode se examinar e comer, se achar em condição. Essa é a ideia que se passa, mas não é isso que a palavra nos ensina, né? Em primeiro lugar, eu ensino isso para os nossos candidatos a batismo. Em primeiro lugar,
Se fosse assim, Jesus teria estabelecido a ceia para a multidão. Ele não estabelece para a multidão, ele estabelece só para os discípulos. E discípulo é alguém que já experimentou o batismo, porque a inscrição para o discipulado é: façam discípulos batizandos. Então, primeiro você batiza e se torna discípulo e depois participa da ceia. Segunda coisa importante é que Paulo escreveu para os coríntios, ele está escrevendo para uma igreja. Quando ele fala examine-se o homem a si mesmo, ele não está falando para o mundo, ele está falando para uma igreja local. Ele está dizendo para uma igreja local que ela deveria se examinar, porque estava participando da ceia do Senhor de forma indigna e deveriam se examinar antes de comer e beber, né? Ou seja, então ele não está falando de forma genérica para qualquer pessoa, ele está falando para o corpo de Cristo, para nós cristãos regenerados, lavados no sangue de Jesus e que fazemos parte do corpo de Cristo. Então, por isso, nós não entendemos que a ceia é ultra restrita. Nós entendemos que a ceia é restrita. Restrita para quem já professou a fé em Jesus. Não é ultra restrita porque não é só para nós batistas. Se tiver um irmão assembleano, um irmão presbiteriano, um irmão de uma outra comunidade cristã que queira participar, pode participar da ceia. Ela, para nós, batistas independentes, ela não é ultra restrita. Ultra restrita é só para membro da igreja local. Quem é membro e quem não é membro não pode. Não, isso é ultra restrita. E restrita é só para salvos, só para quem já professou a fé em Jesus. Só para esclarecer. Amém. E por que o pastor tocou nessa questão da ultra restrita? Porque em muitos, não sei se talvez hoje em dia ainda a gente encontre isso, mas havia muito essa cultura. Você saía daqui, ia de férias na casa de um familiar em outra cidade, em outro estado, ia lá, participava de um culto, era culto de ceia, você não era oferecido a você a ceia, entendeu? Porque você era de outra denominação até. Então, realmente tinha essa questão. Eu acho que hoje isso, as igrejas que têm amadurecido no entendimento, têm feito cair por terra isso daí. Amém, irmãos? Vamos dar uma caminhadinha. Independentemente das interpretações, não que a gente está relativizando, não dizendo que está tudo certo, mas uma coisa é central. Uma verdade inabalável permanece. Na celebração da ceia do Senhor, somos relembrados que Jesus morreu em nosso favor, que Ele tomou o nosso lugar, o nosso pecado e pagou a nossa culpa na cruz. E ressuscitou, e também um outro aspecto também, que Ele virá para nos salvar. Trata-se de uma ordenança para o fortalecimento de nossa fé. É para o fortalecimento, para relembrar, a gente relembra uns aos outros sobre isso. Que expressa a nossa comunhão com o Senhor. Quando a gente toma a ceia, a gente está falando: Senhor, eu sou parte, o Senhor é parte da minha vida, eu faço parte do seu corpo, mas também a nossa comunhão uns com os outros, os nossos irmãos na família da fé. Ou seja, aqueles que a Ele entregaram a vida e seguem no caminho conforme a sua palavra. Aquilo que o pastor falou aqui. Seja daqui, seja lá de Minas, lá do norte, lá de São Paulo, lá dos Estados Unidos, do Japão, entregou a vida para Jesus, está caminhando com Cristo, já teve ali a sua confissão pública no batismo, a gente faz parte do mesmo corpo. Temos celebrado a ceia do Senhor com discernimento do que ela realmente representa para a nossa vida cristã. Eu entendo que aqui na nossa comunidade local, a nossa ceia ela é eminentemente bíblica. Realmente a gente tem a reverência correta, a gente tem os elementos, a gente não inclui outros elementos, o pastor sempre ensina. Então, eu acho que como comunidade, sim. Agora, cada um examine-se a si mesmo, né? E, por fim, a ceia do Senhor aponta para um futuro glorioso. A gente falou do passado, do que Jesus já fez. A gente falou do presente, do que Ele está fazendo em nossa vida e da nossa responsabilidade. Mas a ceia aponta para um futuro glorioso. A Páscoa judaica também era um memorial, mas apenas os feitos do Senhor no passado. Livramento da escravidão, a passagem do anjo da morte. Eles lembravam, depois que eles saíram do Egito, que eles entraram na terra prometida, que eles celebravam a ceia, eles só lembravam do passado. Deus nos livrou, nos trouxe até aqui, nos deu essa terra e tal. O anjo da morte passou, matou o primogênito do faraó e tal. Então eles lembravam do passado.
A ceia do Senhor, não apenas olhamos para trás, lembrando o sofrimento do Senhor na cruz do Calvário, mas também para frente, vislumbrando as bodas do Cordeiro no reino de Cristo. É um duplo memorial. Como eu falei aqui, a gente lembra do passado, mas a gente aponta para o futuro. É um memorial de coisas que ele já fez, mas é um memorial de coisas que ele vai fazer, de promessa. Porque a promessa tem que ser relembrada. Né? Às vezes a gente esquece da promessa. Os discípulos no caminho de Emaús já tinham esquecido da promessa. Ele não tinha falado que ressuscitaria no terceiro dia, eles já tinham esquecido. Então, como Jeremias falou, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. E nada pode nos dar mais esperança do que essa promessa de Jesus. Ele falou, não vou tomar dessa ceia até que eu faça no reino de Deus, no reino do meu Pai, no reino quando ele estiver estabelecido. Então, é um memorial de coisas do passado, mas é um memorial de coisas do futuro. Olha como é que crente é meio doido. Como é que você lembra de coisa do futuro? Né? É um memorial para coisa do futuro. A gente lembra de coisa do futuro. Ao mesmo tempo, nos lembra que Jesus morreu pelos nossos pecados e não permaneceu na morte. Ele ressuscitou. Jesus ressuscitou? Amém. Pois não. É muito interessante para nós participarmos da ceia do Senhor, é um privilégio, porque Jesus ele fala, né, que nós vamos comer da ceia, é a única, vamos dizer assim, cerimônia, né, que vai ter no céu. Jesus não fala de pregação do evangelho, de culto de oração no céu, até que eu coma com vocês lá no reino eterno. Seria aquela última dele com os discípulos aqui na terra. Nós deveríamos fazer os discípulos para relembrar isso, né, desse sacrifício e desse privilégio que ele nos dá de participar com ele no reino eterno. Lá não vamos fazer culto de conferência missionária no céu, que nós celebramos aqui na terra uma conferência missionária, nós fazemos a maior festa. Mas o que eu quero dizer, irmão, é que às vezes a gente celebra umas cerimônias aqui, a gente faz o maior empenho para celebrar e para valorizar aquela. Né? Não estou desmerecendo o culto de batismo, não estou desmerecendo os cultos missionários, mas que a gente enfatiza tanto e na ceia, vou perder essa, mas todo mês tem ceia, Então a gente não valoriza tanto um momento que Jesus instituiu, que deveria ser para nós o mais precioso. De ter uma vida preparada para participar. Eu pequei, eu não vou participar. Eu fiquei com raiva, eu não vou participar. Quando a gente deveria se consertar, como a palavra do Senhor nos alerta, porque se nós não nos consertarmos aqui, para participar dessa aqui, uma vez por mês, lá no céu nós não vamos participar também. A nossa vida cristã aqui, ela é um treinamento para aquilo que a gente vai fazer no céu, né? A gente louva aqui, a gente está treinando, está afinando o gogó, irmão Jaime, para poder participar do coral celestial. A gente participa da ceia aqui, treinando para participar da ceia com ele, que é mais perfeita, mais sublime, muito mais. Então a gente deveria realmente treinar melhor, se empenhar melhor no treinamento, né? Amém. Amém. Os salvos por Cristo, e somente eles, somente os salvos por Cristo, participarão dessa vida eterna, participarão das bodas do Cordeiro. Que gloriosa esperança, conforme o próprio Senhor afirmou junto ao túmulo de Lázaro. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E nós viveremos com ele pela eternidade, em nome de Jesus. Como discípulos de Cristo, temos tido a firme esperança desse encontro de comunhão à mesa do Senhor, que marcará um novo tempo glorioso e eterno. Irmãos, eu aguardo com ansiedade esse dia, de ver como é que vai ser lá. Não que eu queira morrer, tá? Não é isso não. Mas o dia que tiver que estar lá com ele, vai ser muito bom.
Vai ser muito bom. Se a gente às vezes vive gotas de coisas boas aqui na terra, na eternidade vai ser isso o dia todo, 24 horas por dia. Isso tem que consumir o nosso coração. E a gente tem que se preocupar quando algo que o Senhor alerta, que pode roubar isso da gente, a gente tem que se preocupar também, né? Se algo que pode roubar isso da gente, tirar esse privilégio, não é não pecar por medo do inferno, não, é querer viver uma vida santa por querer isso aqui, por ansiar o céu. Anseiar. O sofrimento do Senhor foi terrível e angustiante, muito mais do que físico, demonstrou a dor moral de sofrer, não por causa de sua própria pessoa, pois era justo e santo, mas em favor da humanidade pecadora e necessitada de salvação. Realmente foi um sofrimento terrível. Assim, celebrar o verdadeiro significado da Páscoa, a vitória de Jesus sobre a morte, que nos é relembrado constantemente na celebração da ceia do Senhor, é algo admiravelmente precioso e com significado profundamente espiritual, na medida que nos lembra o sacrifício substitutivo na pessoa de Jesus Cristo, o verdadeiro Cordeiro Pascal. Então, irmãos, que a cada ano que passar, a nossa consciência do que é Páscoa, que ela possa crescer também. Os outros elementos que se colocam aí, comerciais, chocolate, não sei, o coelhinho nem fala, né? Coelhinho, pelo amor de Deus. Mas assim, o chocolate é legal de comer, mas você pode comer o chocolate durante o ano também. As outras coisas, as decorações, as luzinhas, os negócios são até legais e tal, mas não deixa o centro do que é a Páscoa sair da sua mente, a cruz. Quando falar Páscoa tem que vir, a primeira imagem que vier à sua mente tem que ser o túmulo vazio, aberto lá, as pessoas procurando, porque o anjo falando, por que vocês procuram entre os mortos aquele que vive? Amém? A nossa Páscoa é isso, porque procuram entre os mortos aquele que vive, aquele que ressuscitou. Então, eu encerro por aqui, em nome de Jesus, muito obrigado. Vamos fazer mais uma oração, irmãos? Para encerrarmos essa EBD. Se você foi tocado por essa mensagem, não deixe de curtir esse vídeo. Inscreva-se no nosso canal no YouTube e assim você pode ter acesso a mais mensagens como essa para edificar a sua vida. E se você deseja fazer parte da nossa igreja e ter mais acesso às nossas informações e novidades, é só você baixar o nosso aplicativo no seu celular. Baixe gratuitamente. É só você abrir a loja virtual no seu celular e digitar IBI Cascavel. Ali você baixa o nosso aplicativo e tem mais acesso às nossas novidades e faz parte dessa família também. Deus te abençoe e um grande abraço.